Oi. Já Vai, tá tá gravando. gravando, galera. Tô gravando. Beleza. Então, galera, a gente está aqui, né, nesse momento fazendo a apresentação da Chapa Integra, que está concorrendo ao próximo diretório acadêmico da EBAP de administração, e a palavra está com a Chapa. Oi, gente, boa noite. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente começar a nossa apresentação da chapa para vocês hoje. Vocês estão conseguindo ver a tela, pelo menos? Já? Estamos. Aqui, vou botar aqui só no modo de apresentação. Perfeito. Boa noite, gente, tudo bem? Hoje estamos aqui para apresentar um pouquinho sobre a nossa chapa candidata ao Diretório Acadêmico de Administração de 2022. Então, passando aqui para os tópicos que serão abordados hoje. Primeiro, a gente vai falar da motivação da chapa, depois do propósito, qual a missão, visão, valores da chapa. A organização interna, depois a gente passar para as propostas, onde a gente vai apresentar também as áreas, e integração e, por fim, as considerações finais. Então, de início, a gente queria falar um pouquinho mais da motivação da nossa chapa, né? No início do nosso ano, a gente começou como alunos num ambiente 100% online, algo que nos auxiliou muito, muito mesmo nesse contexto, foi o diretório acadêmico. E a gente quer ser esse suporte, né, que a gente teve no início do ano para os futuros alunos e também para os alunos presentes atualmente. E a gente ainda não sabe qual é o cenário que a gente vai encontrar, se vai ser híbrido, se vai ser 100% presencial, 100% online, mas a motivação da gente é essa incerteza e essa vontade de ser o suporte desses alunos e garantir que eles tenham uma plena experiência dentro do EBAP. Passando agora para a missão da chapa. A Chapa Integra tem como missão garantir plena integração entre os alunos da EBAP, sejam eles da graduação, do mestrado, do MBA, e garantir que esses alunos eles tenham esse contato direto com os outros cursos também da FGV para garantir essa troca cultural e a melhor experiência possível dentro da EBAP. Além disso, a gente tem como visão, no caso, né, fortalecer a união do diretório com os alunos, ou seja, transmitir um legado de diretório acadêmico e essa cultura que a gente está implementando ao longo desses anos, né, que é uma cultura que vem crescendo e está se fortificando, e também garantir que a gente seja referência dentro da FGV, tanto Rio quanto São Paulo e Brasília. Perfeito, Duda. Valeu. Perfeito. Cara, então, 5 pilares que a gente vai ter durante essa gestão, 5 pilares, valores principais da nossa chapa são esses. Eu vou falar um pouquinho deles para vocês entenderem basicamente qual foi a nossa motivação desses valores. Bom, primeiro deles, a sinergia. A gente quer ter o máximo de coesão, o máximo de integração, e inclusive a gente está fazendo projetos, está tendo ideias para incluir todo mundo do diretório, todos os membros, para terem projetos sinérgicos, projetos que todo mundo vai colocar alguma coisa naquele projeto. Então, basicamente, esse é um dos valores, esse é um dos pilares. Transparência. Cara, a gente quer que os alunos, que todo mundo que esteja na EBAP, veja o que está sendo passado, o que está acontecendo, o andamento dos projetos, para que eles não possam pensar que o diretório está meio parado, ou que o diretório não está trabalhando. Então, realmente, é aumentar essa transparência. O respeito, então, é um dos valores que a gente preza muito. Qualquer órgão estudantil precisa ter esse valor muito bem fundamentado. Então, o respeito tanto do corpo docente quanto do corpo discente. Então, isso é um dos valores que a gente quer marcar e fundamentar aqui no nosso diretório. E entusiasmo. Vocês vão ver isso durante a nossa apresentação, esse entusiasmo, esse brilho nos olhos, essa paixão pelo que a gente fala, essa paixão pelo que a gente trabalha. Então, realmente, isso é um dos valores que a gente vai passar aqui durante essa apresentação. E, claro, não pode faltar o foco no aluno, que é você entender essa demanda, você entender esse outro lado, priorizar o aluno e ter certeza de que tudo que você está fazendo é para aumentar essa experiência do aluno, para realmente ter o foco em cima do aluno. Agora, a nossa organização interna, cara, eu fico muito feliz de ver esse organograma. O Bernardo ia ficar muito feliz de ver esse organograma circular. Então, basicamente, a gente foi dividido aí em funções e não em cargos. Então, a gente quer deixar a nossa chapa o mais horizontal possível, fazendo as nossas alocações por funções. Então, cada um vai ter sua função. Claro, todo mundo vai ter que ter um responsável
função em geral, mas basicamente é você dividir por funções. Então, a gente vai ter aí 6 áreas que vão falar aí durante a nossa apresentação, que são 6 áreas maravilhosas, com pessoas maravilhosas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pode passar. Perfeito. Agora a área da presidência, a área linda, maravilhosa. Cara, nossa equipe, composta de Maria Eduarda Cross, presidente, e eu, Gabriel Roque, como vice-presidente. Muito bem. Nosso propósito, acho que a Duda pode falar um pouquinho da presidência, mas eu vou falar aqui agora um pouco da vice-presidência. A vice-presidência tem como foco o interno do diretório, então realmente é esse olhar mais interno, é o olhar de quem está no diretório, de quem está responsável pelos projetos, então é você acompanhar esse projeto. Você também tem você tem como vice-presidente um papel de direcionamento, então você está vendo que esse projeto está indo para um caminho que você não está gostando, você direciona, então justamente esse papel de direcionamento e, claro, muito importante, um papel de liderança, já que a presidência vai estar focada para o meio externo, a vice-presidência tem que estar com esse papel de liderança e de direcionamento. Acho que a Duda vai falar um pouquinho melhor sobre a presidência, quando a bala. Perfeito, Gabriel. Além de estar com uma dupla maravilhosa nessa presidência, né, a presidência tem essa responsabilidade de construir o planejamento estratégico do diretório acadêmico, né? E é muito importante isso, porque ao longo do ano a gente sabe a necessidade de adaptabilidade que a chapa precisa ter, e principalmente nos projetos, as áreas. Então, a presidência estará diretamente ligada nesse ponto, e também em questões externas, né? Claramente procurando por parcerias, que a gente vai abordar daqui a pouquinho, um pouquinho mais, e também a questão de ser guardiã dos valores da chapa, né? Muito importante que a gente transmita esse legado do diretório acadêmico para os nossos calouros e para toda a EBAP também. Pode continuar, Gabi. Então, o nosso projeto de parceria, cara, esse projeto muito bravo que a gente está fazendo aí, que a gente está visando, então o que seria esse projeto de parceria, né? Esse projeto de parceria justamente seria você focar nas parcerias internas à FGV, então, por exemplo, parcerias dentro do campo da FGV, como diretórios acadêmicos, a gente fazer parcerias como o CAN, com a DAMA, que é o diretório da EMAP, então realmente ter esse foco dentro da FGV, e não só da FGV, mas também como fora da FGV. Então, parcerias fora, por exemplo, em outros estados, como, por exemplo, uma FGV de São Paulo, ou até mesmo uma parceria internacional, que é algo que a gente está visando também muito durante esse diretório. Então, a gente vai ter esse projeto de parceria, esse projeto de fazer coisas, projetos juntos com outros diretórios, projetos juntos com outros parceiros, realmente melhorar a experiência dos alunos. E passando para a nossa outra proposta como presidência, que é muito importante, assim, e é inerente aos nossos cargos também, é ter esse acompanhamento de indicadores e transparência, né? Então, além caso a chapa seja eleita, né, a gente vai ter um planejamento estratégico logo no início, um PE, e a gente vai traçar também os OKRs de cada área e do diretório em si, no geral, e buscar também esse acompanhamento maior com as atividades chaves, né, do diretório, mostrar um compromisso com os alunos, né, porque isso vai garantir um melhor desempenho e transparência com os alunos da EBAP. Além disso, a gente vai ter um acompanhamento do DA, né, a gente já está buscando, assim, com professores como Rafael Cuba, Juliana Mansur e Marco Túlio Zanini, além de capacitações, mas uma parceria com eles, tanto para a questão de planejamento interno do DA e até mesmo na plena convivência com o diretório nas questões externas também. E a gente está buscando também parcerias para o acompanhamento de OKRs, como a RIE, que é o Road Run. Isso é muito importante para a gente ter um alinhamento interno maior, né? Um alinhamento dos membros, que isso vai impactar diretamente no que será entregue aos alunos, né? Então, isso é muito importante para a gente. E agora a gente vai passar um pouquinho para as próximas áreas que vão se apresentar. Projetos de agora. Bem, falando um pouco sobre a área de projetos, eu queria introduzir um pouco a equipe. Pode passar, por favor. A equipe é formada por mim, Laísa Mello, Luísa Rezende, Luther Miranda e Pedro Lenda, que infelizmente não pode estar aqui hoje, mas podem ficar tranquilos que vocês vão ver o rosto desse galã logo também. Então, vamos lá, pode passar, Dudu. Gente, como propósito, a gente leva como base, assim, definir as metas de vocês. Então, tudo que vocês quiserem dentro do ambiente escolar, estudantil, no caso, vocês vão conseguir e a gente está aqui para dar esse suporte. Então, o nosso propósito como projetos é justamente melhorar e aprimorar a rotina de vocês aqui dentro.
E aí a gente fez diversas propostas e a gente pretende continuar criando propostas para que a gente consiga alcançar isso sempre cada vez mais. Bem, pode ir. Bem, com isso a gente tem um projeto de cotas, que é um dos que a gente vai dar continuidade. Ele foi elaborado pela chapa antiga. Então, na realidade, a gente vai dar essa continuidade com o auxílio da chapa antiga. Obviamente, a gente vai entender o que está acontecendo para a gente poder continuar. E para quem ainda não tem muita noção do que é o projeto de cotas, é basicamente uma tentativa de aumentar a igualdade dentro do setor todo da EBAP. Então, com isso, a gente vai tentar trazer propostas de auxílio para o intercâmbio e até mesmo auxílio de transporte e alimentação ao redor da rotina da EBAP. Então, pode passar. O projeto LWE também é de continuação, então a gente vai tentar buscar novas línguas a sofrerem esse auxílio, então não só o inglês, e também a gente vai tentar trazer o reforço de matérias da faculdade, como cálculo, que é algo muito demandado. Pode passar, Duda. Já o de recuperação histórica foi algo que a gente pensou como chapa em conjunto, já que a gente precisa entender quais são os erros que os diretórios acadêmicos antigos realizaram e como que a gente pode não repeti-los. Ou seja, a recuperação histórica é muito como o nome diz, a gente vai estar procurando entender o que aconteceu no passado para que a gente possa repetir os acertos e evitar os erros que já foram cometidos. Já o espaço cultural é uma tentativa de trazer um ar mais descontraído por fora da FGV, então isso a gente vai tentar trazer outras faculdades e escolas da própria FGV, então seja Direito, seja, enfim, a EMAP, e com isso a gente vai buscar justamente esse ar descontraído através de um show acústico e a venda de produtos e serviços dos nossos próprios universitários, que também estão empreendendo hoje em dia. Então a gente também vai trazer workshops, vai ser realmente um ambiente externo e que que tem como meta justamente integrar todos os membros. Então, a gente chega na Semana do Empreendedorismo, que é uma série de eventos que vão acontecer dentro de uma semana e que a gente vai fazer em parceria com a FGV Valley. E o objetivo principal é tratar de questões próprias ao empreendedorismo dentro da administração, então dar esse foco para isso. E aí trazer também expoentes dentro da área para fazer com que seja mais fácil falar criar novos contatos. Pode passar. Então, a gente tem a Semana das Mulheres, Semana LGBTQIA+, e Racismo em Pauta, que são basicamente semanas que vão acontecer perto das datas próprias desses eventos mundiais, né? E que tem como objetivo principal o entendimento dessas pautas pelos alunos e aprofundar no assunto. E com isso a gente consegue promover uma maior inclusão, representatividade e senso de respeito também. Pode passar. E a gente chega no Setembro Amarelo. O evento é principalmente para abordar esse assunto com o cuidado devido, o cuidado que ele merece, tratando da presença de transtornos mentais dentro da FGV como fora e prevenir também o suicídio. A Administração em Foco já são eventos mensais que vão acontecer com o objetivo de mostrar pautas mais relevantes naqueles momentos. Então, fazer com que os alunos eles tenham um contato maior com temas quentes, com temas importantes naquela situação. E, por último, o dia da foto mais currículo, que é esse dia em que a gente vai tirar as fotos dos alunos de uma maneira mais profissional, adequada para colocar no LinkedIn, enfim, e melhorar a apresentação profissional de forma geral, incluindo também dicas para currículo. O projeto da plataforma de estágio é uma continuação da chapa anterior, onde o propósito é reunir informações de empresas, desde cultura organizacional, salário, carga horária, e o contato de algum aluno que participou desse programa e ele contando um pouco da experiência dele. A nossa ideia é continuar com esse projeto, aumentar a divulgação dele e aumentar o número de empresas abarcadas, que hoje são 23. A Biblioteca dos Alunos é um local onde nós reunimos, onde o propósito é reunir
informações resumos, mapas mentais de alunos, e a nossa ideia é, claro, aumentar a divulgação disso também e reorganizar a distribuição das matérias de acordo com a nova matriz que mudou do curso de administração. O projeto de posicionamento é promover debates, convidar pessoas relevantes da sociedade, se posicionar em relação a temas que sejam relevantes para a sociedade. A plataforma de intercâmbio é basicamente a mesma coisa que estágio, só que voltada para intercâmbio. A nossa ideia é aumentar a divulgação disso para que os alunos comecem a usar essa plataforma de forma mais constante. E o Intercâmbio Brasil, a nossa ideia é buscar ir atrás de parcerias com outras escolas e outros cursos desde São Paulo, desde FGV São Paulo, Brasília, e outras escolas do Brasil também. Isso é muito importante para alunos que não têm condições de fazer intercâmbio internacional, eles poderem participar de algum intercâmbio, nem que seja aqui no Brasil. Bem, com isso a gente chega na parte mais desejada, tenho certeza que todo mundo aqui estava ansioso, né? Que são justamente as festas, né? São os momentos mais focados no lazer agora, mas obviamente tudo isso com incentivo à integração dos alunos, né? E aí, com isso a gente tem a Perda Total Pós-Provas, que é um evento realizado por nós mesmos, e a gente vai tentar vender por lotes, então vai ser uma entrada paga, só que a gente sempre vai tentar trazer a integração. A Chopada Unificada e a Festa Junina são mais ou menos o mesmo propósito, só que a única diferença é que a Chopada Unificada ela é organizada com outros diretórios acadêmicos também. Então, na realidade, todos estão inclusos, qualquer pessoa de qualquer curso pode participar de nossos eventos, só que a Chopada Unificada tem como especificidade essa participação de outros diretórios ajudando na organização. Pode passar, Duda, por favor. E com isso a gente chega às partes de ajustes, né? Ou seja, a gente aqui tem os eventos que a gente vai organizar por demanda. Então, se a gente perceber que está precisando de maior integração, se a gente perceber que os alunos estão muito animados, tem tempo, a rotina não está muito pesada, a gente vai tentar trazer novos eventos, sejam esses uma festa talvez estilo Frat House de Halloween e por aí vai. E os acompanhamentos de projetos é justamente a demanda do corpo estudantil. Então, no momento que vocês trazerem alguma necessidade que a gente precisa resolver, a gente vai diretamente criar novos projetos para que a gente possa tratar dessa necessidade específica. E é isso, galera. Agora eu vou apresentar um pouco a área de financeiro. Pode passar. Ela é composta pela Naerta Elisa como representante e por mim, Ana Carolina Nunes, como analista. E o nosso propósito é gerir e organizar os recursos financeiros do DAA por meio de controles e relatórios de vendas mensais. Nós temos como base a comunicação e transparência para estarmos constantemente integrados a todas as áreas. E o nosso objetivo é que todos os eventos, projetos e produtos considerem a viabilidade econômica e a disponibilidade dos recursos, sempre, claro, de modo muito responsável. E agora eu vou passar a palavra para a Elisa, que vai falar um pouco das nossas propostas. Então, basicamente, as propostas financeiras, a gente quer manter uma transparência em relação tanto ao corpo da EBAP quanto em relação aos próprios membros do DAA. Então, nós vamos fazer os relatórios de vendas da lojinha física e os dados financeiros do DAA em planilhas, né, que já estão sendo feitas pela gestão atual. Essas planilhas são automatizadas e a gente vai tentar fazer dashboards de forma mais interativa possível para mostrar para todo mundo, né, da FGV como um todo, como esses recursos financeiros estão sendo utilizados. Além disso, pode passar, por favor? Outras propostas, né? A gente vai ter a questão da viabilidade econômica dos projetos, né? Isso é importante para a gente elaborar os critérios de como a gente vai destinar esses recursos, né? Quanto a gente vai destinar para cada projeto. Isso vai ser feito de acordo com as consultas que a gente vai ter dos nossos relatórios mensais e atual, e com base numa ampla conversa, né, com todos os membros do DAA para ver o que é mais viável, o que está sendo mais demandado e como a gente vai destinar esses recursos. A questão da precificação dos produtos da lojinha, essa planilha já está sendo automatizada pela gestão atual, a gente vai aprimorar ela em conjunto, e que vai contar com os custos, né, fornecedores, material, custos de entrega, e a gente vai fazer isso de forma bem criteriosa para poder
fazer com que o preço dos nossos produtos seja o mais justo e acessível possível para os alunos. E, em relação aos prêmios e sorteios, a gente, eventualmente, vai estar fazendo ofertas com os produtos, cupons de desconto, para poder promover um engajamento, uma integração em relação aos produtos que a gente está produzindo e também para tornar eles mais acessíveis para as pessoas que não têm uma condição financeira tão boa. Uma área tão incrível, tão importante, a área de institucional. A gente tem, pode passar aí para o nosso propósito, quer dizer, a nossa equipe, apresentando o Thiago, que sou o representante, a nossa querida analista, que é a Luísa Rezende. E aí, agora sim, passando para o nosso propósito, a área de institucional tem o propósito de desenvolver e zelar pelo ambiente de maior harmonia entre os estudantes, o corpo administrativo e docentes da Fundação, oferecer suporte e integração, acompanhando e tratando das demandas do coletivo de alunos e buscando principalmente agregar a vida acadêmica, profissional e pessoal desses alunos ao longo do tempo. E aí, como a gente pretende fazer isso através das nossas propostas, eu acho que a principal proposta que a gente tem que trazer e que caminham junto com a nossa chapa é a questão da cultura integra. Então, é promover um contato amplo e profundo entre os alunos com a cultura da FGV, promovendo harmonia, desenvolvimento conjunto e sempre considerando essas características mais específicas de cada corpo estudantil. Nossos grupos de estudo, então, o objetivo é basicamente estruturar o desenvolvimento conjunto, né, se baseando principalmente na identificação das demandas que os alunos têm. Pode passar, por favor. As dúvidas dos candidatos, então, apoiar esses candidatos do vestibular, né, nesse processo que a gente sabe que é muito desgastante, que também tem muita ansiedade presente. A nossa pré-recepção, então, a já conhecida dinâmica dos formulários e a criação dos grupos, e também buscando apresentar o diretório, que é a ideia que esses alunos que estão entrando na FGV, eles já tenham esse conhecimento de quem são as pessoas com quem eles podem contar enquanto eles estiverem nos seus devidos cursos, seja de graduação ou de pós-graduação. E o nosso manual de boas-vindas, que é basicamente um documento que vai guiar esses calouros nessa empreitada de se adaptar à faculdade. E a gente quer justamente que esse manual consiga transmitir uma boa cultura e que eles possam contar com a gente nesse processo. Bom, e a gente continua também com o apadrinhamento dos calouros, como a tradição, que nada mais é do que a introdução mais individualizada desses calouros dentro da FGV, e a gente continua usando também os questionários de personalidade e fazendo também uma filtragem dos veteranos que realmente têm interesse de participar. E o Come to Law Rio funciona basicamente como um apadrinhamento, só que de uma maneira ainda mais completa, mais profunda, já que os intercambistas vão precisar da ajuda não só dentro da FGV, mas como em toda a sua estadia dentro do Rio de Janeiro, no Brasil, até assim, né? Pode passar. Então, os workshops, que são esses eventos acadêmicos, são menos expositivos, eles são mais práticos, e eles buscam dar um suporte para algum tipo de deficiência que a gente, de soft skills ou hard skills, que às vezes em sala de aula a gente não consegue ter. Pode passar. A gente continua com Sua Voz, que é essa plataforma de ouvidoria para receber denúncias e sugestões, elogios anônimos. O bate-papo quinzenal, que vai ser uma forma da gente debater com os alunos de maneira periódica, escolhendo de forma aleatória um rodízio de pessoas para tocar em assuntos específicos. E, por último, a qualidade de vida na EBAP, que é esse formulário que vai rodar entre as pessoas para debater temas que não são só específicos ao ambiente interno da EBAP, mas coisas externas que também influenciam no desenvolvimento desses alunos dentro da faculdade. Vamos, então, à área de marketing. Nossa área possui 3 membros, eu, a Nicole, como representante, e 2 analistas, a Aline e a Yandra. O propósito da nossa área. Bom, a área de marketing ela é encarregada da imagem do diretório acadêmico, tanto nas redes sociais quanto no ambiente estudantil. Nós somos responsáveis por informar os alunos sobre o que tiver para ser informado, como eventos, projetos, produtos. Então, está a nosso cargo, né, externalizar as ideias tanto do diretório quanto da nossa chapa. Trazemos, então, aqui para vocês 3 propostas que a área de marketing tem. A primeira delas é o rebranding. A gente quer reformular a identidade visual
do DA. Isso porque a gente quer que quando uma pessoa veja um post, ela tenha certeza que aquele post é do diretório. Então, isso vai ajudar também a trazer um visual mais harmônico e talvez mais profissional. A segunda proposta que a gente traz é o cronograma de posts. A gente quer fazer postagens com mais frequências para estar mais presente nas redes sociais. Assim, a gente vai conseguir maximizar o aproveitamento das mídias e fazer um brand lifting de forma orgânica. E a terceira proposta é o conteúdo em foco. A gente quer trazer conteúdos que sejam relevantes para as redes sociais e que estejam de acordo com o nosso público, que são os alunos. Então, a gente quer trazer tendências de mercado, dicas de estudos, informar sobre produtos e trazer coisas também que sejam mais... que falem mais com esse público, né? Mais, esqueci a palavra, descontraída, é isso, essa era a palavra. Pode passar. Boa noite. Outros dois projetos que a gente tem é o projeto Sua Voz, que é em conjunto com a área institucional, que o nosso papel é, primeiro, tornar essa plataforma conhecida pelos alunos e fazer com que eles sintam a vontade de usar ela, e depois posicionar o diretório frente a essas demandas e denúncias. E também temos o projeto de apoio a entidades, que a gente visa aumentar a colaboração e integração entre as diversas áreas da faculdade, divulgando projetos que possam ser de benefício de todos. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos começar a área de produtos, por favor. A equipe da área de produtos sou eu, Yandra, e a Nicole, como analista. Temos como propósito a área de produtos tem como propósito gerar um sentimento de pertencimento para os alunos por meio de desenvolvimento de produtos que relacionam a imagem da IBAP além do ambiente acadêmico. Pode passar, por favor. Estamos trazendo 3 propostas principais, as nossas outras propostas estão nos nossos documentos, para quem quiser ver, mas as nossas 2 propostas que nós vamos trazer aqui hoje é pesquisa de mercado. Através de uma pesquisa consolidada e específica no mercado, nós iremos saber o que os alunos querem para a área de produto do DA. Então, a partir dessa pesquisa, vamos fazer um rebrand da lojinha. Sabendo que os alunos querem, nós vamos tornar que a lojinha do DA seja um ambiente acolhedor para os alunos poderem estar. E, a partir desse rebrand da lojinha, nós vamos fazer uma maior parceria com as entidades, fazendo com que não só que as ligas consigam produtos para vender para si, e, além disso, elas consigam obter produtos dentro da nossa lojinha do DA. É isso. Obrigada. Vamos falar agora um pouquinho da área de gestão. A nossa equipe é composta por mim, Gabriel Mendes, como representante, e pela Manuela Pinho, como analista. O propósito da área de gestão é basicamente acompanhar e monitorar os membros para garantir um clima saudável para todos os integrantes do diretório. A gente vai fazer isso através de uma comunicação eficaz, por meio de feedbacks e, obviamente, pela utilização de avaliações. Temos 3 propostas principais. A primeira vai ser a reunião introdutória. A gente vai fazer uma reunião inicial com todos os membros da chapa para mapear suas aspirações e expectativas, para criar uma base de dados e uma relação de confiança. E a gente tem as 2 avaliações, a 180 e a 360. A 180 ela vai focar no comportamento profissional. Perdão, a 180 vai focar no desempenho de cada membro por área. Então, ela vai avaliar a partir de indicadores o desempenho, né? Ela vai de uma escala de 1 a 10, vai ser rodada a cada 2 meses, sendo que a primeira em 1 mês e meio. E esses feedbacks vão ser passados para os representantes, e os representantes vão aplicar nos seus integrantes. E a avaliação 360, que ela vai focar, de fato, no comportamento dos membros, para ver se eles estão alinhados com os valores e com a missão da chapa, sendo aplicada de 3 em 3 meses, e a primeira também em 1 mês e meio. E, por fim, esses feedbacks vão ser efetuados, de fato, pela equipe de gestão, sendo os representantes por mim e os analistas pela Manuela Pinho. Além disso, planejamos criar um manual de gestão para passagem de conhecimento da nossa chapa para as próximas, com dicas de aplicação prática, e também vamos criar um sistema de strikes para a administração das faltas. A presença mínima vai ser de 75% quando as faltas não forem justificadas, e quando elas forem previamente notificadas, a gente vai ter uma abordagem mais empática. Pode passar. A gente também tem um sistema de recompensas para reconhecer os membros que tiveram algum destaque, e toda a chapa baseada em métricas de desempenho coletivo.
E, por fim, também atuaremos na gestão de conflitos de relacionamento. Para isso, vamos usar técnicas e um protocolo que usa comando autoritário, meta ordenada e mudança de estrutura, se necessário. Perfeito. Então, agora a gente chega no final. A gente só queria agradecer por toda a presença aqui. A gente está aberto a perguntas, mas só mostrando rapidamente que a gente fez todo um trabalho pré-gestão, durante e também o nosso legado, que é o que a gente pretende no final, caso a chapa seja eleita no final de 2022, a gente ter esse sentimento de dever cumprido. Então, muito obrigada. Agora a gente aguarda vocês e as suas perguntas, porque a gente está aqui para fazer essa troca. Maravilha, gente. Nossa, eu tava tenso aqui, faltavam 30 segundos, eu tava, eu vou ter que interromper, meu Deus do céu. Não, tudo certo, maravilha. Adorei a apresentação de vocês, tá super bonita visualmente, tá bem estruturado, tem várias propostas bem legais. E agora eu vou encaminhar as perguntas que a gente preparou enquanto diretório acadêmico. Vocês têm 2 minutos e meio para responder, e depois a gente abre perguntas geral para quem quiser perguntar para a chapa como um todo. E eu vou começar perguntando o seguinte: vocês têm muitas propostas, muitos projetos, muita coisa para fazer, isso é muito bom, só que a gente com experiência já viu que muitas dessas coisas, como fica muito, acaba que eles não conseguem cumprir tudo. Então, vocês acreditam que vocês vão conseguir cumprir tudo que vocês estão prometendo na apresentação de vocês? E se não, vocês têm uma ordem de prioridade para conseguir lidar com todas as coisas? Deu uma travada. Perfeito, Leon. Eu acredito que eu possa puxar essa pergunta primeiro, né? E até mesmo por estar no diretório, na Chapa Transforma atualmente, a gente conseguiu ver, né, os gaps junto com o Feld sobre como organizar a questão de projetos e prioridades. E algo que a gente estava até pensando melhor é um Excel em primeiro plano com a ordem de prioridade entre os projetos. E é importante entender que não é só a área de projetos em si, mas tem marketing, tem todas as outras questões, institucional, todas as áreas, elas vão ter a ordem de prioridade de cada tarefa que será passada. Então, é óbvio, a gente está aqui apresentando várias propostas e a gente tem que considerar que são contextos diferentes, pode ter tanto um híbrido quanto um presencial 100% ou um online 100%. Então, as nossas propostas, elas são adaptadas para o contexto que a gente vai estar inserido, obviamente. Mas terá uma ordem de prioridade, sim. Aliás, tem uma metodologia que eu até posso passar para vocês, eu só esqueci o nome, acho que é 5H2W, algo assim, que é a forma que você organiza a prioridade dos seus projetos. Então, é essa a resposta, e a gente acredita que estipulando um limite de projetos rodados por área, por vez, no caso, também seja o ideal. Um limite de 4, por exemplo, que nem a gente está fazendo atualmente, né? Seria interessante, por exemplo, se a gente pegar o contexto da Transforma agora, colocar o LWE, cotas e mais 2 projetos que a gente garante a qualidade, ainda mais com esses membros super entusiasmados que a gente possui. Você ainda tem 1 minuto aí, Gabriel, se você quiser complementar. Até se puder complementar. A gente vai tá até vendo aqui com gestão, vendo também com outros professores para a gente ter um aval. A gente vai colocar os próximos calouros para dentro do nosso diretório, até mesmo para ter mais integração entre eles, ter mais pessoas que estão começando agora, já vendo como é que é, já sentindo como é que é estar no diretório. Então, a gente vai ter aí, provavelmente, mais pessoas engajadas, mais pessoas motivadas. Então, a gente vai ter mais força de trabalho e a gente vai conseguir colocar mais projetos adiante. Então, a gente está vendo aí essa viabilidade. Então, basicamente é isso. Maravilha. Então, tudo certo, boa resposta. E a Maria Eduarda vai fazer a próxima pergunta. Perfeito, gente. Primeiro de tudo, parabéns pela apresentação de vocês, por todo o desenvolvimento de todo mundo que está na chapa, pela proatividade. E a minha pergunta é um pouquinho mais ampla, né? Pensando em todas as propostas, em tudo que vocês apresentaram, inclusive na carta de vocês e no período da gestão que vocês iriam assumir, qual seria o maior desafio que a chapa enxerga e qual seria a forma e as estratégias que vocês iriam usar para superá-lo? Perfeito. Eu não sei se alguém quer puxar também, gente, pelo amor de Deus, podem responder, não só a presidência. Mas, basicamente, o que a gente já estava até debatendo é muito a questão da incerteza, né? Eu acho que é até um discurso que vocês mesmos mencionaram ano passado, essa questão da gente não saber o contexto à frente. Mas, de qualquer forma, a gente está muito preparado. E a questão também por parte da aderência dos alunos
às questões que o DA em si faz, né? Então, uma preocupação muito grande de qualquer chapa de diretório acadêmico atualmente deveria ser a aderência dos projetos por parte dos alunos, né? E uma forma que a gente está buscando, e vocês fizeram um trabalho incrível em passar isso para a gente, e agora cabe também, caso a chapa seja eleita, fortalecer ainda mais a cultura do diretório dentro da EBAP. Mas vou passar a palavra para a Laís agora. Bem, puxando um pouquinho de sardinha agora para a área de projetos, né? Eu queria falar um pouco sobre como que a não volta para o presencial pode ser um prejudicial, né? Algo complicado para a gente, mas ainda assim a gente pretende contornar isso justamente com a constância, ou seja, a presença nas mensagens e trocas assim de comunicação com os calouros e os nossos veteranos. Então a gente sempre vai tentar estar presente na rotina deles, mandando mensagem para eles, procurando sempre ter um canal aberto também de comunicação para que eles possam vir com demandas e não fique essa comunicação falhada. Então, assim, eu acho que, de forma geral, a pandemia atrapalha muito a situação. Se a gente não voltar presencial ano que vem, isso seria mais uma coisa que vai complicar a parte de integração geral, porque a falta do presencial dificulta isso, mas a gente vai ter mais trabalho ainda, a gente vai estar entusiasmado para justamente continuar mandando mensagem, continuar presente no dia a dia, porque a gente entende que o corpo estudantil não vai desaparecer, porque a pandemia está aqui. Então, assim, vai ser mais difícil, mas vai ser um difícil que vai valer a pena no final. Maravilha. Eu vou fazer agora a minha próxima pergunta, depois a Maria Eduarda vai finalizar com uma última pergunta. E minha pergunta é o seguinte, a gente, dos últimos tempos para cá, né, um dos grandes diferenciais dos diretórios acadêmicos tem sido realizar projetos. Antigamente, acaba que o DA cumpria um papel um pouco de representante que não atuava tão forte, a gente veio com a Chapa Conecta, que passou a ter projetos e ações, a gente herdou isso deles, está passando isso para vocês, a gente vê isso na chapa de vocês, e é muito legal ver até a continuidade que vocês estão dando para os projetos que a gente começou, ou que a gente até, alguns deles que a gente até puxou da Chapa Conecta. Mas eu queria saber, de fato, qual que é a inovação que vocês podem trazer como um projeto. Assim, qual dos projetos de vocês, de fato, está inovando para o diretório acadêmico e trazendo uma proposta interessante para os estudantes? Olha, se eu puder puxar isso aqui, com certeza o projeto mais posicionamento. Com certeza é o diferencial, óbvio, a gente está mantendo... Não tem como ser um discurso diferente do de vocês, por exemplo, porque a gente está passando pelo mesmo contexto, né? De incertezas ainda em relação ao contexto externo, porém, algo que a gente está buscando muito na nossa chapa agora é a questão de a pegada mais social. Então, o projeto Mais Posicionamento vai trazer a questão de luta estudantil também e trazer posicionamento por parte do DA frente a alguns assuntos, né? Então, a gente sabe que é direito do DA se posicionar frente à democracia, é direito do DA se posicionar frente aos direitos dos estudantes, então é um projeto que tem esse diferencial. Então, posso passar a palavra para quem quiser também falar, mas eu acredito que esse seja o maior diferencial da nossa chapa. Até completando o que você falou, Duda, a gente também vai trazer as semanas, né? Como, por exemplo, a semana LGBTQIA+. Então, assim, a gente vai trazer muito essa pauta social a partir da representatividade. Então, eu sei que a de vocês já tinha isso, a chapa antiga com certeza tinha muita representatividade, mas a gente vai bater ainda mais na tecla, porque a gente julga isso como algo muito necessário para o cotidiano do corpo estudantil. Então, acho que é isso. Perfeito, gente. Obrigada pela resposta. Eu ia falar exatamente isso, que a semana que hoje a gente chama de Semana do Poder também seria uma continuidade desse diretório, o que é muito legal, porque mantém esse legado. A gente observou isso nas propostas de vocês. A minha pergunta agora é em relação à adesão dos alunos. No diretório acadêmico hoje, todo mundo sabe que a adesão é muito baixa, seja pelo formulário que vai responder, pelo evento que vai ir, pelo workshop, pela conversa. E vocês, na proposta de vocês, têm diversos projetos e propostas que incluem uma participação ativa do corpo estudantil. E com uma certa rotina, eventos com bastante constância, inclusive mensais. E eu queria perguntar para vocês qual a estratégia que vocês desenvolveram para justamente aumentar esse interesse e essa participação dos alunos de uma hora para outra. Duda, eu acho que o principal ponto é que vocês
fizeram um ótimo trabalho com nós, calouros, por exemplo, e é algo que a gente pretende continuar, né? E também conseguir com que os nossos veteranos também estejam engajados dentro do diretório acadêmico. Mas, em primeiro plano, focando nos calouros, por exemplo, é dar uma maior participação para eles e estar mais presente em alguns pontos que garantem que eles estejam engajados com os tópicos do diretório, né? Então, de início, uma proposta que a gente pretende fazer é colocar o processo seletivo no início do ano, para ter esse maior engajamento. É algo que a gente já conversou inúmeras vezes, até como chapa, Leon já até conversou comigo, que achava interessante ser no meio do ano, mas uma forma de você engajar as pessoas é você puxar para perto desde o início. E as reuniões também, por parte de institucional de 15 em 15 dias, é uma forma de você manter esse contato e essa rede aberta de comunicação que é essencial para qualquer estudante. Então, seja no presencial, seja no online, acho que o presencial vai facilitar muito mais a adesão por parte dos alunos, com certeza, né? Porque a gente já está num ambiente online meio cansado. Mas só falando que uma forma de, pensando no online, até uma forma de abrir essa comunicação e garantir uma maior participação por eles estarem mais presentes nos nossos tópicos também. Mas vou deixar o Gabriel também falar um pouquinho. Não, é muito disso que a Duda disse. A gente quer trazer mais para perto, a gente quer integrar mais eles. E a gente está até conversando com o institucional, acho que a Luísa pode até falar um pouco melhor depois. A gente quer... Um dos fatores que até me trouxe, ou imagino que deve ter levado a Duda também, a isso foi aquela carta de apresentação do início do ano, todos aqueles mimos. Cara, isso realmente mexeu comigo, por exemplo. Então, me trouxe vocês para perto de mim. Toda essa comunicação nos trouxe para perto. Isso me engajou. Isso me deixou mais... Opa, eita, travei. Isso me engajou, isso me deixou mais próximo. Então, realmente, a gente vai estar focado em trazer esses calouros para perto. Trazer não só os calouros, mas trazer os veteranos, ter mais comunicação, porque eu acho que a proximidade ela começa pela comunicação. Então, uma boa comunicação vai trazer, consequentemente, as pessoas mais para perto. Eu acho também que é legal comentar que todas as nossas propostas, principalmente de institucional, tanto as que a gente vai dar continuidade da chapa que está acontecendo agora, quanto as próximas, foram muito desenvolvidas já pensando justamente nesse contexto. Justamente por saber que vocês tiveram essa dificuldade com a gente, todos os modelos eles foram desenhados ou então redesenhados para fazer com que a gente tivesse uma postura ainda mais ativa, uma postura ainda mais incisiva até às vezes, para conseguir cutucar eles desde o início e conseguir trazer para perto. Então, não deu para a gente abordar esses detalhes, mas cada uma das propostas elas tem certos pontos que a gente vai modificar para fazer com que seja mais assertivo. Boa. Já dei uma barriguinha de 30 segundos, porque o Rock deu uma travada e eu tô gente boa hoje. Então, vamos passar agora para as perguntas abertas. O DA tá cheio de perguntas para fazer. Se alguém que não seja do diretório acadêmico queira fazer uma pergunta, por favor, me manda no chat privado, que eu vou organizar aqui certinho a ordem da pergunta. E incluo vocês na lista. Quem estiver fora do DA e quer fazer uma pergunta, só me mandar aqui no chat privado do Zoom, por favor. E podemos seguir com a ordem de perguntas que a gente delimitou dentro do grupo do diretório acadêmico. Quem quiser fazer pergunta... Agora a palavra é com o Roberto Matias, só dizendo que agora o tempinho de resposta de vocês vai ser um pouco reduzido, porque faltam 10 minutos e as pessoas estão muito curiosas, então, por favor, tentem ser bem breves e objetivos na resposta, 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos, para a gente conseguir explorar esse tempo, tá bom? Roberto, a palavra é com você. Perfeito, gente. Boa noite. Parabéns aí pela apresentação. Gostei muito do design, gostei muito dos pontos que vocês trouxeram. A minha pergunta vai ser bem tranquila, ela vai ser mais direcionada para o departamento de financeiro. E eu gostaria de saber que, caso o DA comece a receber o aporte financeiro da FGV, né, que é algo que a gente buscou muito durante a nossa gestão, queria saber como vocês pretendem gerir esse recurso e garantir uma relação de confiança com a faculdade, uma vez que eles estarão financiando e depositando dinheiro no caixa do diretório. Tá, eu vou começar a responder, depois se a Carol quiser me complementar. Independente se a gente vai receber dinheiro ou não e quanto a gente vai receber, a nossa postura está bem responsável em relação a como a gente vai gastar os nossos recursos, né? Então,
até a gente vai alinhar, tanto com presidência quanto com projetos, o que é o mais importante. Então, com base nessas prioridades dos projetos, a gente vai estar conversando bem abertamente para discutir e resolver. Não, o quanto a gente vai destinar para cada projeto. E aí, caso a gente realmente receba dinheiro da fundação, a gente vai manter uma postura bem criteriosa em relação ao uso desse dinheiro. Então, toda a nossa planilha que a gente vai, em conjunto com vocês mesmos, aprimorar, a gente vai divulgar isso, tentar divulgar não só para o DA em si, mas também para o corpo todo da EBAP, para que todo mundo veja como a gente está usando o dinheiro, né? E no que isso está beneficiando os alunos. Então, eu acho que é basicamente isso. A gente vai estar conversando com a diretoria e principalmente com projetos para delimitar essa ordem de prioridade e quanto que vai ser destinado para cada coisa e ter essa transparência não só com os membros do DA, mas com todo o corpo da EBAP e sendo bem criteriosos em relação ao uso desse possível dinheiro que a gente possa estar recebendo. Perfeito, muito obrigado. Eu sei que a gente teria uma ordem para seguir, e seria o Rodrigo Feldman agora. Eu vou furar a ordem um pouquinho para dar prioridade para quem não é do diretório fazer a pergunta, porque é o momento que eles têm para questionar a chapa. O resto do diretório vai ter um momento de cogestão, que vai poder fazer um alinhamento, então vou dar prioridade agora para o Miguel. Você quer abrir, Miguel? Você quer que eu leia a pergunta? Esse microfone, sabe? Você quer fazer a pergunta ou você quer que eu leia? Você pode ler. Posso ler? Tudo bem. Então, o Miguel perguntou sobre a questão do intercâmbio, se seria possível fazer uma parceria ou procura de alocação de alunos de baixa renda realizarem seus estudos em países membros do Mercosul, ou seja, mais próximos aqui na América Latina, tendo em vista que o câmbio da América Latina é mais fácil, pode ser mais acessível. Olha, Miguel, perfeito. Não sei se a Laísa quer falar, vou ser muito sucinta para dar a palavra para diretores de projetos, mas atualmente a gente já tem parcerias que possuem universidades aqui dentro da América Latina, por exemplo, e que são de fácil acesso. E até o nosso projeto de cotas atualmente buscou universidades que tenham essas questões para serem financiadas, né? Então, por exemplo, tem uma faculdade que eu só não vou lembrar o nome, na América do Sul, que teria um câmbio mais baixo e seria muito mais acessível, tanto para a gente custear como DA, mas até para caso a gente não consiga essa parceria, os alunos possam ir também. Então, tem isso na plataforma de intercâmbio, mas também tem no nosso projeto de cotas que a gente está buscando uma parceria, que será integralmente pago. Maravilha, pode fazer sua pergunta, Rodrigo. Boa noite, galera. Vocês conseguem me ouvir, né? Tranquilo. Primeiramente, parabéns para vocês pelo trabalho, desenvolvimento da chapa. Eu tenho algumas perguntas, então vou ser um pouquinho mais rápido aqui. A primeira mais voltado, pode ser para a presidência, para a área de projetos, com relação às diversas propostas com parcerias que vocês têm. Então, vocês têm proposta de parceria com outras entidades, proposta de parceria externas, FGV, com talvez empresas, etc. E como que vocês pretendem lidar com essa dependência que essas relações entre parcerias geram com desorganizações e diversas atitudes que podem prejudicar um trabalho realizado? Bem, assim, como uma das pessoas que estão em projetos, acho que eu posso responder essa pergunta. Isso foi até algo que eu fiquei pensando sobre. E, de forma geral, a gente, obviamente, vai ter que buscar muito antes de buscar parceiros. Então, a gente vai ter que estudar muito a empresa, então, a pessoa que a gente vai estar se afiliando com. E, a partir disso, a gente vai ter que, obviamente, manter uma comunicação muito constante, né? Então, não vai ter condição da gente aparecer e depois sumir. Muito pelo contrário, a gente vai ter que sempre estar lá presente, cobrando, porque a gente entende que parceiros, muitas vezes, somem. E, nesse caso, não pode acontecer. E outro ponto também é que a gente provavelmente vai ter que buscar por parceiros fora da faculdade, né? Não só com as entidades, o que é justamente a dificuldade, porque com pessoas dentro da entidade, ou enfim, pessoas da própria faculdade, realmente é mais fácil, você já tem esse elo mais forte. Agora, do lado de fora que seria a dificuldade, e aí é justamente por isso que entra o nosso estudo. A gente vai analisar todas essas empresas de forma que a gente não cometa o erro de se filiar com alguma empresa que, enfim, tem a tendência a sair, quebrar o contrato e tudo mais. Então, outro ponto também é justamente a afirmação de um contrato de forma que a pessoa ou então a empresa não consigam se
simplesmente se desvincular do nosso projeto. Perfeito, Laís, entendi. Mais uma pergunta também para vocês, especificamente projetos, seria quais são projetos e ações que vocês pensam voltados para períodos superiores, que a gente sabe que a partir do quarto, quinto período, a galera começa a se distanciar um pouco mais do diretório acadêmico e também a parte de mestrado da EBAP, que também são alunos da EBAP, que fazem parte do corpo discente da Escola de Administração. Então, acho que para responder essa pergunta tem duas respostas possíveis. A primeira são, assim, os projetos mais ligados a lazer, né? Então, são os mais, assim, de integração, entre aspas, que são justamente os eventos como festas e, enfim, esses não são só para calouros, eu acho que pode ter passado essa visão durante a nossa apresentação, mas não é o caso. Muito pelo contrário, a nossa tendência é justamente tentar integrar calouros com os veteranos, e isso vai até o pessoal que está aí fazendo pós-graduação, ex-funcionários também, a gente quer justamente pegar todo o corpo estudantil e fazer uma integração muito boa. E em relação à parte acadêmica, todas as semanas que a gente trouxe essas pautas sociais, é super relevante que todos estejam participando. Então, desde mestrado até pós-graduação, calouros, todos, a gente quer muito que todos estejam presentes. Então, a nossa divulgação vai ter que ser super, hiper, para que consiga alcançar todo esse público. E outro ponto também é a administração em foco. Acredito que essa seja, assim, o ponto mais relevante para todos os períodos, enfim, cursos da UFGV relacionados à administração, obviamente, porque a gente vai tentar abarcar diversos tópicos, sejam trending topics do momento, ou sejam workshops que vão agregar muito no currículo e também na carreira dessas pessoas. Então, obviamente, a nossa chapa também tem como valor abarcar as necessidades dos veteranos e, enfim, dos membros de pós-graduação e mestrado. Muito bem, Laís. Só completando um pouco mais do que a Laísa disse, tipo, acho que ela comentou muito bem essa parte do workshop, que pretende pegar não só os alunos de graduação, quanto os mestrandos também, e a gente já possui, da internet também, a gente já possui alguns contatos que estão no mestrado, então a gente espera, dentro desses contatos, ter essa troca, né, de informação para saber quais são as demandas que eles estão tendo, o que eles estão precisando, realmente conhecer um pouco melhor essa área do mestrado, conhecer esse contexto do que eles precisam, para depois a gente construir algum outro projeto mais focado para eles, realmente sanar essa demanda. Vai lá, Rodrigo, pode fazer sua terceira pergunta. Terceira e última pergunta é mais para a área de produtos, que é um pouco diferente da forma que a gente funcionou esse ano, que produtos era uma parte da área de projetos, que a gente cuidava em parceria com o financeiro e marketing. E eu queria saber o que vocês pensam em questão de produtos sob demanda, estoque, e até em relação do desenvolvimento de produtos com as outras áreas. Então, se as outras áreas podem opinar em design, se a área de financeiro que vai ficar a cargo da precificação e tudo mais. Eu vou aproveitar essa deixa e somar uma pergunta que eu já tinha aqui, porque você já responde de uma vez, porque tem pergunta pra caraca, gente. Então eu já vou somar aqui. Por que tem área de produtos e não tem área de eventos? Então vocês... Boa sorte aí nessa resposta. Oi, gente. Obrigada pelas perguntas. Nós decidimos criar uma área de produtos, pois a gente sentiu, como aluno, a gente sentiu uma falta de algo direcionado para a gente. Então, a gente sentiu essa necessidade de ter algo mais específico para essa área. Por isso que a gente decidiu também retirar ela de dentro de projetos, pois a gente viu que projetos já tinham muitas coisas para, uma demanda muito alta, então a gente preferiu retirar ela de projetos. Sobre a pergunta se é por demanda ou por estoque, a gente, por hora, nosso primeiro fator que a gente gostaria de muito vai fazer, é a pesquisa, porque para a gente saber delimitar se o nosso estoque vai ser por produto ou por demanda, a gente quer delimitar uma pesquisa. E eu sei que vocês podem gerar, ok, mas muitos alunos não respondem nossos questionários, não respondem questionário, formulário nenhum, como hoje a gente já sabe que tem esse problema, mas a gente a gente vai tentar ver possibilidade de alunos que responderem, pessoas que responderem nos nossos formulários, a gente dá um desconto na loja, algo do tipo para formular, para dar um incentivo para eles, pelas respostas deles. Com base nessas respostas, a gente vai delimitar se o nosso estoque vai ser por produto ou por demanda.
A nossa maior intenção atualmente é fazer essa lojinha rodar e fazer com que a área de produtos tenha um incentivo e ainda assim, como eu posso dizer? Pode ser uma colaboração com outras ligas. As outras ligas participem da nossa área de produtos para que eles tenham produtos focados para eles. Como a Vale pode ter um produto, a Júnior pode ter um produto dentro da UDA, e assim a gente conseguir dar uma excelente venda. Rodrigo, você me perguntou sobre se o financeiro iria participar da precificação. Sim, a gente vai ter essa colaboração do financeiro, e se as outras áreas iriam poder falar sobre o design, coisa e tal. A gente, no primeiro momento, gostaríamos de delimitar isso para produtos, para não ter nada de ficar muito trabalho excedente para as outras áreas. Não sei se você tentou. Tudo certo, eu vou passar para... Acho que é a Cela que tem uma pergunta agora. Acho que é a Gu. É a Gu? Uhum. Enfim. A Margot teve um probleminha e eu vou perguntar por ela. Também sou de marketing. Eu tenho 2 perguntinhas aqui, vou tentar ser objetivo. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela apresentação, gostei muito. E a pergunta vai para o pessoal de marketing. Eu achei o ponto de rebranding muito interessante. Eu queria saber se você já tem em mente o que vocês querem, de fato, reformular na identidade visual, quais aspectos que vocês querem adicionar, e se vocês também estão se preocupando em essa nova identidade visual não destoar muito das identidades das gestões anteriores, ou se vocês querem entrar com uma mudança drástica mesmo, ou querem entender esse ponto. E eu tenho uma segunda pergunta para daqui a pouco. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre o nosso rebranding. A princípio, a gente discutiu sobre a mudança no logo. A gente vem pensado em tentar fazer um logo que represente mais a FGV para que, quando a gente pensa em parcerias, as pessoas reconheçam o nosso diretório sendo ligado com a FGV, porque a gente sabe que a FGV tem um peso enorme quando a gente está falando da nossa imagem para o exterior. A gente pensa também em alinhar as cores, e a gente tem a ideia também de criar um mosaico no nosso Instagram, de forma que os posts estejam conectados e tragam essa ideia de integrar, já que nós somos a Chapa Integra. Quando a gente faz uma análise do Instagram atual, a gente vê que existe essa quebra muito grande entre as chapas antigas que estavam administrando e entre a chapa que está atualmente. Então, essa quebra vai acontecer, eu acredito, mas ela vai acontecer por um bem, que a gente conseguir trazer uma imagem que esteja alinhada com o diretório, com essa imagem que a gente quer passar para fora. Perfeito. A segunda questão é, pelo que eu vi, a chapa de vocês está muito focada no digital. Mas pensando no cenário de que no ano que vem a gente vai voltar para o presencial, vocês estão pensando em divulgação de maneira física também? Porque, se eu não me engano, eu não vi, eu posso ter viajado um pouco, mas eu queria saber se vocês pensaram também nessa questão da divulgação física. Um monte de gente levantou a mão, engraçado. Mas eu vou dar início à resposta. Eu acho que sim, a gente pode fazer algo presencial. A gente, como calouro, e acho que poucos da nossa turma teve a oportunidade de visitar a FGV, então a gente não sabe muito nosso espaço físico, não sabe como é o nosso espaço físico, então por isso que talvez na nossa proposta não tenha algo específico para isso, mas provavelmente vamos ter algo mais físico, sim, e estamos até ansiosos para isso. Complementando aí a Yandra, o cenário físico é um cenário que a gente ainda não conhece. Mas quando a gente para pensar não só no nosso contexto de faculdade, mas no contexto mundial, a gente sabe que a força da divulgação hoje em dia está nas redes sociais. Então, se a gente consegue trazer nosso público para as redes sociais e tá com a força máxima ali, eu acho que a gente consegue atingir a maior parte das pessoas. Então, uma divulgação no espaço físico seria algo a ser estudado ainda. Eu acredito, assim, complementando as meninas, né? Acredito que a melhor forma de divulgar nossos eventos, enfim, nossas propostas dentro do corpo estudantil é justamente indo de sala em sala. Então, a gente vai pedir, na humildade, né,
alguns minutinhos das aulas dos professores e falar um pouco com as turmas. Isso vai desde cursos de ADM até mesmo outras escolas para que a gente possa gerar justamente a integração tão desejada. Então, acho que a divulgação vai também de uma passagem na sala de aula para que a gente possa ter um tempinho curto, mas que vai ajudar na divulgação das nossas propostas. Perfeito. Obrigado, gente. Agora a gente pode passar a pergunta para a nossa equipe de gestão, que tem alguns pontos para abordar com vocês. Então, Cela, Júlia, não sei quem vai começar. Oi, gente, eu vou começar falando. Queria começar parabenizando vocês, parabéns pelo empenho, as propostas ficaram muito legais. Tenho certeza que vocês vão fazer um trabalho incrível como diretório. As perguntas que eu tenho são mais voltadas para gestão. Então, o primeiro ponto que eu queria abordar, eu e a Ju, a gente vai estar intercalando aí, já que a gente é representante, analista de gestão, enfim, a gente vai estar intercalando as nossas perguntas. Mas a primeira que eu queria perguntar foi por que vocês tiraram a avaliação 120, avaliação de projetos? Posso responder essa aí? Ótimo ponto, porque é algo que eu mesmo me surpreendi quando eu fui fazer meu research, né? Eu fiquei muito animado por trabalhar na área de gestão, então eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre, e eu consegui marcar algumas reuniões, tanto com a Juliana Mansur, tanto com o professor Marcos Zanini, e a gente foi uma reunião bem longa, né, para realmente entender a área de gestão, todos os seus pontos, né, como é que a gente poderia abordar a área de uma maneira que realmente pode inovar e melhorar a da Chapa Transforma, né, sempre está evoluindo aí a cada diretório que passa. E algo muito interessante que a gente percebeu é que no mercado não existe uma avaliação 120 de fato, né? As avaliações que existem são as avaliações 360, a 180 do ponto de vista do líder, 180 do ponto de vista do liderado e as autoavaliações, né? Eu até me surpreendi, porque todas as entidades na FGV utilizam 120. E aí o grande objetivo da 120 é você medir a avaliação do membro no projeto. No entanto, a gestão do membro ela é feita pelo líder, né? A área de gestão de pessoas ou recursos humanos ela entra mais para metrificar e conseguir monitorar o membro e auxiliar esse gestor. E esse desempenho nos projetos, ele pode ser feito através da 180, porque qual que é a diferença das duas, né, que a gente percebeu, que a Juliana ajudou a gente? Foi que a 360 ela vai medir mais esse comportamento geral, até porque tem várias pessoas te avaliando. Então, por exemplo, se eu sou da área de gestão, como é que a pessoa de marketing vai me avaliar nas minhas competências de gestão? Então, a 360 ela é mais um comportamento geral, né, profissional, para ver o seu alinhamento com valores e a missão da corporação. E a 180, ela vai entrar mais nessa área, e entra nessas competências mais, essas skills, né, relacionadas a projetos, então tudo que você está fazendo na sua área. Então, na 180 a gente vai abordar, até porque vai ter 180 para cada área, então a Manuela a gente vai ter que fazer, né, uma para cada área, e a gente vai abordar essas competências. E aí, o gestor, ele vai ter muito mais capacidade, a gente passando esse feedback para ele, quando eu falo gestor, é o representante, para ele passar esse feedback para o membro. Né? E aí a gente fez essa substituição. E aí a 180 ela vai ser feita com um período um pouco mais rapidinho, para a gente sempre dar esse feedback constante para os representantes, para eles sempre estar fazendo com que seus analistas melhorem, né, e desenvolvam seus skills, tanto no projeto, tanto na área. Entendi. Então, não teria uma coisa específica para projetos, mas vocês pretendem na 360 abordar esses pontos? Tipo, ter essa coisa mais geral? É porque a 360, ela seria uma coisa onde todo mundo avaliaria todo mundo, né? E é uma coisa que você até falou no início, como que alguém de marketing vai avaliar eu de gestão? Então, é um ponto que eu confesso que eu fiquei um pouco confusa, porque eu acho que a gente tem resultados muito importantes com a 120, porque no diretório a gente está sempre fazendo vários projetos diferentes, então a gente está sempre precisando avaliar como está o desempenho desses membros, e ela sempre foi muito importante para a gente, assim, mas não estou aqui para julgar a decisão de vocês, tá tranquilo, eu entendi a proposta, e vocês conversaram com a Juliana, com outra pessoa que eu esqueci o nome, e tranquilo, vou passar a palavra para a Ju agora, que a gente tem mais outra pergunta também relacionada a essa questão de avaliações. Oi, gente. Eu queria parabenizar vocês primeiro, porque eu gostei bastante de todas as propostas, os slides estavam lindos. Eu queria falar sobre a 360 especificamente, porque vocês mudaram, tipo, o conceito, né, tipo, de 360. Normalmente a 360 seria uma avaliação dentro da própria área, mas eu acho que isso é, tipo, é o de menos.
Eu só queria tipo, trazer um ponto até que você mesmo trouxe, Gabriel, que é uma questão que eu particularmente acho um pouco complicado você pedir para pessoas de diferentes áreas se avaliarem. Porque normalmente essas pessoas não têm muito contato. Então, tipo assim, acaba que fica uma avaliação extremamente superficial. E aí eu vou te dar um exemplo. Você pode ter dois extremos. Você pode ter uma pessoa que vai dar, tipo assim, você tá de 1 a 10, né? Vamos supor, a pessoa vai dar tudo 6 porque ela vai falar, eu não posso opinar, então eu vou dar na média. Ou você pode ter uma pessoa que simplesmente vai dar 10 em tudo porque ela também não pode opinar. Então, tipo assim, eu acho que é muito interessante a proposta de vocês, mas eu acho que, eventualmente, a 360 atual do diretório, ela já cobre essa questão de valores e tudo mais, e eu acho que, eventualmente, tipo, não é nem bem uma pergunta, né? É também uma recomendação, mas, tipo, entender por que vocês acham que é válido todo mundo se avaliar, sabe? Porque eu acho que pode ficar uma coisa muito superficial e acabar que as pessoas você não consegue tirar de fato alguma coisa daquela avaliação, sabe? Vai acabar ficando. A pessoa fala, eu não trabalho, por exemplo, a Nicole não vai trabalhar direto com, sei lá, gente, eu me perco nos nomes das pessoas, com a Laísa, por exemplo. E aí ela não vai conseguir avaliar a Laísa perfeitamente, sabe? Então pode acabar ficando uma coisa um pouco superficial, assim. Eu queria entender, tipo, qual foi o pensamento de vocês por trás. Perfeito, Júlia. Eu acho muito engraçado porque essa foi justamente a pergunta que eu fiz para a Juliana, né? Porque era um problema que a gente tinha na Júlia, né? Você está na Júlia agora, e quando eu fiz parte, era o problema principal da área de gestão. Então, a gente tinha aquela avaliação 360 que sempre tinha área que ganhava. Por quê? Todo mundo ia lá e se dava 5, né? Aquele grande problema que a gente ficava com raiva da vida. E aí, até perguntei para a Juliana, como é que a gente pode fazer nesse caso? E aí o que ela mencionou foi que em grandes corporações, por exemplo, o que eles fazem é colocar umas opções de não estou apto a avaliar, né? Obviamente vai da competência da pessoa, né? Dela conseguir falar, olha, não estou apto a avaliar essa pessoa porque não tive contato nenhum. E aí até uma correção seria que na 360 a gente avaliaria esses comportamentos profissionais e relacionado aos valores, né? Então, por exemplo, como é que está a sua sinergia com esse membro, né? Esse membro é transparente com você, ele tem respeito com você, ele é proativo quando você teve contato com ele. Então, tipo, essas coisas, de fato, se eu não tenho contato com a pessoa, eu vou lá e coloco, não estou apto a avaliar. Se eu tive um mínimo de contato com essa pessoa, eu sei se ela é respeitosa, se ela conseguiu passar uma transparência nas informações, né? E aí a 180, ela entraria com a questão de skills na área específica. Então, por exemplo, se está na área de marketing, eu vou perguntar para a pessoa se ela é criativa, o quanto ela está contribuindo para a área, ela está evoluindo na questão de design, até por isso que a gente vai ter que fazer uma para cada área, né? E aí, até ressaltando novamente, vai da competência da pessoa, a gente vai instruir todo o diretório para, se a pessoa não tiver nenhum contato com o indivíduo até o momento, ir lá e marcar, não estou apto a avaliar, né? Beleza. Acho que depois na cogestão a gente consegue, tipo, conversar melhor sobre essas coisas e consegue também, tipo, orientar melhor vocês. Acho que a Marcela vai fazer outra pergunta. Sobre o sistema de recompensas, eu achei que ficou um pouquinho superficial quando eu li a carta proposta, ficou uma coisa não muito aprofundada. Eu queria saber como que vocês pensam em, de fato, dar essas recompensas. Tipo, quais seriam os critérios para a recompensa? Perfeito, Marcelo. Uma das coisas que a gente até pensou foi essa questão assim, em como vai ser a recompensa, né? Para quem? E uma vertente que a gente vai tentar pegar, até por conta do diretório, né? De ser, assim, um órgão estudantil para tentar ajudar todos, essa pegada mais coletiva. Então, uma das nossas vertentes é tentar que as recompensas sejam, sempre que possível, né? No âmbito de métricas de desempenho coletivo. Então, algo que a gente colocou lá alguns exemplos. E por que exemplos, né? Como a Duda mencionou, a gente vai fazer um planejamento estratégico. Então, grande parte dos nossos sistemas de recompensa vai ser depois do planejamento estratégico, né? Assim, o Leon, né, você também já experienciou, a Marcela também, vocês duas, que lá eles fazem as recompensas, por exemplo, questão de faturamento, né, alguns desempenhos de métricas diárias. Então, por exemplo, a gente vai estipular grande parte dessas métricas depois do planejamento estratégico, e sempre priorizando métricas coletivas. Então, por exemplo, nunca... Né? A pessoa que ganhou a avaliação 360, mas sim um aumento percentual da média da 360. Uma finalização de um projeto, a gente coloca algum evento, né, para o diretório como um todo. Então, gratificar o diretório como um grupo, né? Até porque todo mundo contribui para os resultados do DA. Perfeito. Perfeito, tá ótimo. Vou fazer a última... Quer Eu falar? não sei se ainda tem tempo. Tem tempo ainda? Pode falar.
Tá, Pode vou falar. falar bem rapidinho. Até em relação a essa questão das recompensas, né? Isso também vai passar por financeiro e é só importante deixar isso bem claro para vocês. A gente não quer que os nossos membros façam as coisas para ganhar recompensa. A gente quer que eles façam por gosto, vontade, né? Por livre e espontânea vontade, porque eles querem contribuir. Então, as recompensas vai ser só uma forma de integrar mais e reconhecer o desempenho daquela pessoa, mas de forma nenhuma a gente vai dar recompensa aleatoriamente para as pessoas, olhando, claro, sempre na viabilidade econômica, mas a gente não vai sair dando recompensa para motivar aleatoriamente as pessoas, mas tem que ser algo que faça sentido. Perfeito. Inclusive, eu acho que é só importante vocês tomarem um pouco de cuidado, porque tem essa questão do estatuto que eu sei que está mudando, tá em transição essa parada, mas vocês têm que ficar de olho nessa questão de recompensa dentro do diretório, como é que funciona, porque é um pouquinho diferente de como funciona nos outros lugares, até porque a gente não está aqui para, tipo, isso é uma coisa que bateu muito na tecla com a gente, que eu acho que é importante vocês baterem também. A gente não está aqui para, tipo, se capacitar, a gente não está aqui para ser júnior, a gente está aqui para, tipo, servir, entre milhões de aspas, os alunos. Então, tipo, o nosso foco não tem que ser realmente, tipo, dar recompensa para quem está aqui, sabe? Mas eu acho que isso vocês estão, tipo, com a mentalidade super certa. Só duas coisas que eu senti um pouco de falta. Uma coisa, na realidade, é que eu senti um pouco de falta de falar sobre motivação. Isso é uma questão que a gente lida aqui no diretório. A gente tem problema com motivação das pessoas dentro do diretório acadêmico, porque é uma entidade que chega depois, normalmente as pessoas já estão envolvidas em outras entidades. Então, acho que é importante vocês terem isso na cabeça, assim, bastante, sobre motivação e sobre evasão. Tem muita gente que sai do diretório no meio, muita gente mesmo, não é tipo uma ou duas, são tipo 5, metade, a gente perde metade das pessoas que entraram, porque as pessoas não querem continuar. Então, acho que gestão, tipo, é muito papel de vocês mapear o que está acontecendo. Eu senti um pouco de falta disso no documento de apoio, mas é só um ponto mesmo. E meu último ponto é só uma questão de treinamento de feedback que eu vi sobre os representantes. Eu achei isso sensacional, acho isso muito importante, treinamento de feedback é essencial, só que eu colocaria para todo mundo, porque todo mundo tem que saber dar feedback, não só os representantes. Porque se eu não sei dar feedback para minha amiga analista, também vai dar problema e a gestão vai ter que atuar. Então, acho que é super importante ter um treinamento de feedback, mas eu só colocaria para todo mundo, ao invés de só os representantes, porque é óbvio que os representantes são o foco principal, mas eu acho que todos devem saber dar feedback. Inclusive, se vocês quiserem, a gente tem um material bem maneiro, inclusive eu acho que a Manu deve ter também, porque ela é de gestão, mas a gente tem um material bem maneiro que a gente pode compartilhar com vocês depois, se vocês quiserem. Mas é isso, gente, parabéns, foi ótimo. Obrigada pelos comentários aí, pelas Pode dicas. passar o material aí depois. Gente, a gente teria ainda algumas perguntas, mas a gente já se alongou 20 minutos do tempo. Então, a gente depois vai mandar para a chapa de vocês as perguntas. Se vocês puderem escrever, disponibilizar no Instagram de vocês. Eu tenho certeza que o Corpo Estudantil e os próprios membros do diretório que prepararam as perguntas vão querer muito ouvir. E a gente também vai ter todo o período de cogestão que está sendo preparado, que vocês vão saber caso vocês sejam eleitos, e que a gente vai conseguir trocar bastante todos os comentários que os diretores e que os membros falaram aqui, aprimorar as propostas e planejamento de vocês e desenvolver isso. Então, agora eu passo a palavra do Leon, que vai encaminhar a chapa para o apelo final, para a gente poder encerrar nosso evento de hoje. Parabéns pela resposta de todas as perguntas, vocês foram muito bem, e pelo empenho de uma forma geral. Agora que nem a gente programou, vocês têm 3 minutos para fazer um apelo final, pode falar quem quiser, eu vou cronometrar aqui para vocês fazerem esse apelo para EBAP como um todo. Perfeito. Pode começar, vou cronometrar. Tá ótimo. Gente, vou puxar aqui, mas podem me cumprimentar à vontade. Algo que eu não poderia deixar de falar é que eu estou muito feliz com a equipe que a gente formou para a Chapa Integra, ou melhor, né, família, que nessas últimas semanas, 6 semanas, eu acho, a gente conversou muito e eu tenho certeza que todos os membros aqui presentes se dedicaram 110% para a preparação tanto desses slides, quanto conversas com professores, parcerias que a gente fez já e também pretende fazer, né? E algo que é muito importante é
que, assim, a gente falou, eu, Gabriel, principalmente, falamos com cada um dos membros da chapa presentes e temos mais do que certeza que a chapa está com muita, muita, muita vontade, dedicação, entusiasmo para ter uma gestão super assertiva e que buscará o melhor para a EBAP, assim, o melhor possível, independente de qual contexto a gente encontre, né? Então, na sexta-feira, não esqueçam de votar íntegra, que eu acho que é a mensagem final, mas vou passar a palavra para o Gabriel. É basicamente isso. Os tempos, a gente não sabe como é que vai ser, como a Eduardo disse, são incertos, são tempos realmente que a gente não tem tanta previsibilidade, mas confiem na gente. Todo mundo que está dentro do diretório está muito bem engajado, está muito bem alinhado com os propósitos. A gente vai cada vez mais fortalecer essa confiança, a gente vai cada vez mais fortalecer esse estilo de gestão. Então, um dos estilos de gestão que a gente está utilizando, a gente até esqueceu de pontuar isso, é o modelo de confiança. Então, é basicamente todo mundo confiar em si e andar todo mundo juntos. Então, é ter essa sinergia rodando. Então, confiem na gente, confiem no processo. Nós vamos chegar até lá, nós temos uma equipe maravilhosa e a gente vai deixar um legado, e é isso que a gente quer. A gente não quer só fazer a diferença, a gente quer deixar um legado, a gente quer passar a cultura adiante e quer deixar realmente uma marca na FGV, não só na EBAP, mas sim na FGV. A gente vai deixar essa marca e confie na gente que vai dar tudo certo. Aí, se alguém quiser complementar. Acho que a mensagem final deveria ser: sexta-feira, gente, não esqueçam de votar na chapa íntegra. E não no nulo, né? Pelo amor de Deus. Parabéns, galera. Está encerrado aí o nosso evento de apresentação da chapa íntegra para o DA de 2022. Parabéns a todo mundo que veio. Muito obrigado a todo mundo que veio, né? Parabéns para a chapa que apresentou. E tá todo mundo liberado. Parabéns, gente, de verdade. Vou parar de gravar aqui.